A paz do Senhor, o canal Teologia Cristã em Foco traz para você a pré-aula de número 9, Classes de Jovens, lição que será para o dia 1º de setembro de 2024 com o título Entre a Lei de Deus e a Lei dos Homens. Texto principal, Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. O resumo da lição nos diz que antes de ser leal ao governo e à lei dos homens, o crente é fiel a Deus e à sua lei, e essa deve ser a prioridade. Nós temos objetivos de conhecer as características do novo governo que Daniel estava submetido, compreender como se deu a conspiração contra Daniel e aprender sobre a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. O texto bíblico está em Daniel capítulo 6, de 1 a 7. Leiamos. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firmes este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Meus amados e queridos jovens, nós estamos iniciando esta aula de número 9, falando sobre a fidelidade de Daniel em terra estranha, ou seja, lá em Babilônia, e como Daniel se destacou pela sua extraordinária capacidade de administrar bem, ser zeloso, ser pontual, ser leal. Mas também, antes disso tudo, Daniel era obediente, temente a Deus e honrava a sua fé. Esse capítulo 6 nos mostra como Daniel realmente venceu em terra estranha, no momento em que muitos se levantaram, aliás, quase todas aquelas pessoas que eram companheiros dele ali na administração, se levantaram contra ele e foram ao rei para pegá-lo numa falha na sua própria lei, na lei do seu Deus. A Bíblia diz que Daniel prevaleceu porque Daniel era servo do Deus Altíssimo, e Deus sempre honrará os seus servos, aqueles que permanecerem fiéis. Vivendo sob um novo governo, Daniel pôde mostrar a sua fidelidade, a sua lealdade, mas também a sua fidelidade a Deus. Ele foi leal ao rei e à liderança ali no reinado, no império, até o ponto em que eles não transgrediram a lei de Deus. Quando eles transgrediram a lei do Senhor,
Daniel preferiu obedecer a Deus, temer ao Senhor, do que desobedecer a Deus através dos homens ou das leis humanas. A Bíblia menciona que Daniel serviu, não é, como um servo autêntico, fiel, e prevaleceu contra toda cilada maligna. Mesmo sob novo governo, quando ele foi posto à prova e foi preciso que fosse lançado na cova dos leões, Daniel não se intimidou. Ele mostrou-se muito íntegro, temente a Deus e venceu em terras babilônicas. Ele enfrentou um novo governo com uma política de tolerância religiosa, mas com inimigos que lhe perseguiam, inimigos que queriam a sua destruição. E ele venceu pelo temor a Deus e a obediência às Sagradas Escrituras. Nós deixamos para o jovem esse exemplo, o exemplo de Daniel, exemplo de coragem, de força, de determinação e também um exemplo de fidelidade ao Senhor. A conspiração foi grande contra Daniel, mas ele venceu. Ele venceu porque temia ao Deus Todo-Poderoso. Ele passou por problemas que lhe alcançaram e quase realmente sucumbe a sua vida, mas ele temeu a Deus e ficou firme. Enfrentou inveja, conspiração, plano maléfico e venceu porque ele temia ao Deus Todo-Poderoso. Percebemos que Daniel foi vitorioso porque era um homem de oração, era um jovem temente a Deus, um jovem de oração, e também porque ele temia o grande Deus, ele era um servo autêntico do Deus Altíssimo. Contrariando a lei de Deus, a lei dos homens veio para danificar a fé de Daniel, jogá-lo contra o seu Deus, mas ele preferiu honrar a Deus. Ele preferiu orar, ele preferiu invocar ao Deus Todo-Poderoso, apesar da proibição através das leis humanas, mas ele prevaleceu e assim mesmo na cova dos leões, quando ele foi lançado, Deus o livrou. Lá na cova Deus o livrou. Eu não sei qual é o teu tipo de adversidade, os problemas que você está passando, mas se você tiver que ser lançado na cova dos leões, Deus te honrará e fechará a boca dos leões e você prevalecerá. O poder da oração. Diante daquele momento de provação, Daniel foi para o seu quarto buscar a Deus em oração e insistentemente buscou a Deus a solução. Pondo-se de joelhos 3 vezes ao dia, que era costumeiro dele, ele buscou o socorro e Deus entrou com resposta. Daniel não só buscava pedidos, não só pedia, mas ele também agradecia a Deus. A oração não é só pedido, mas também é agradecimento, gratidão. Não há vitória espiritual sem oração. Não há crescimento espiritual sem oração. Martinho Lutero disse assim: a oração é o suor da alma. Então, jovem, como está a sua vida de oração? Está em dia? Você está buscando a Deus em oração? Está colocando seus projetos, sua vida, suas petições? Está também agradecendo a Deus em oração? Deus vai honrar a sua fé e a sua vida de oração. Tá certo? Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Pode ter certeza que Deus fechará a boca dos leões. Nós observamos aqui no final da lição que Deus honrou ao homem de oração, ao homem temente a Deus, que foi Daniel. Ao enfrentar a pressão de abandonar a devoção a Deus, Daniel escolheu permanecer firme em sua fé, continuando a orar diante das adversidades. Em vez de ser leal ao governo e manter-se desleal a Deus, ele preferiu honrar a Deus, mesmo com dano seu, mesmo se houvesse ali perigo de morte. Deus o honrou poderosamente e o livrou da boca dos leões, dos dentes afiados dos leões, porque, mesmo a contragosto, o rei
Dario, ou Dário, né, como a gente costuma chamar, o rei Dário, ele lançou Daniel ali na cova dos leões por força da lei, mas ficou perturbado, procurando ou pensando se realmente o Deus de Daniel era suficiente para livrá-lo da cova dos leões. E Deus entrou com providência, com livramento e livrou seu servo. Sua coragem e confiança em Deus não apenas resultaram em sua proteção miraculosa ali na cova, mas também demonstraram um exemplo eterno de como podemos manter nossa integridade espiritual em face dos desafios culturais, políticos e jurídicos, principalmente nos dias de hoje. Nós prevaleceremos porque servimos ao Deus Altíssimo, o Deus que tudo pode fazer por nossas vidas. Deixamos aqui a nossa palavra de encorajamento aos nossos jovens que permaneçam firmes, resilientes, firmes na fé, servindo ao Senhor. Deus honrará a vocês, tá bom? Deus em Cristo os abençoe. Até uma próxima pré-aula. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e participe do nosso projeto. Deus os abençoe em Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Pela Tua bondade te agradecemos, pelo livramento te agradecemos, pela salvação de nossas almas te agradecemos, por tudo te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.